Renate, Alex, Ercila, João. Muito bem, pessoal. Que bom que estamos todos reunidos aqui. Faltam 3 minutinhos. Vamos esperar mais 3 minutinhos e começaremos pontualmente, ok? Se alguém tiver alguma dúvida, tá? Estou à disposição. Boa noite, Tião. Boa noite, Aparecida, JB. Boa noite a todos. Faltam 2 minutinhos, tá, pessoal? Nós vamos iniciar pontualmente.
Boa noite a todos, que legal que estamos todos aqui. Muito obrigada pela participação de todos, pela presença de todos. Mais um dia de live, mais um dia de aprender coisas que podem realmente deixar a nossa vida e a nossa saúde melhor. Então, vamos começar agora, pontualmente, às 20h20. O nosso tema de hoje é a autocura do estresse. Então, assim, gente, nessa live eu vou estar ensinando coisinhas simples do dia a dia, né, que fazem total diferença para a nossa qualidade de vida, certo? Coisas que todos podem aplicar no seu dia a dia, coisas que eu já venho falando em outras lives, né, mas às vezes de forma direcionada para outros assuntos e para outros objetivos. Quando falamos em estresse, nós temos que levar em consideração a palavra limite. Como assim? O nosso corpo, ele tem um limite, certo? Ele precisa descansar. O nosso corpo, a nossa mente precisam descansar, precisam relaxar. Se a gente fica só forçando a máquina, forçando a máquina, forçando a máquina, chega uma hora que a máquina pifa, né? Chamando aqui, né, comparando aqui o nosso corpo com uma máquina, né? Nós somos muito mais do que uma máquina, o ser humano é complexo. Mas, assim, se uma máquina, que é uma coisa simples, que não tem alma, que não tem espírito, que não tem emocional, né? As pessoas cuidam das máquinas, as pessoas abastecem as máquinas com um combustível adequado e compatível a essa máquina, as pessoas lubrificam as peças da máquina, as pessoas deixam a máquina descansar, porque senão o motor queima, né? E aí, quando se trata da gente, um ser humano, né? Poxa, a gente tem que manter o nosso sistema, né? A gente tem que cuidar do nosso corpo, cuidar do nosso mental. Então, esse limite, ele é muito, muito, muito importante. Quando a gente vê que o corpo está pedindo descanso, temos que respeitar. Porque se a gente fica forçando, né? É aquela coisa que a gente pensa assim, ah, só mais um pouquinho eu aguento, só mais um pouquinho eu aguento. Pois é, mas chega uma hora que não aguenta. E a conta dessa exploração do nosso corpo físico e mental, uma hora essa conta chega, tá? Uma hora essa conta chega. Cedo ou tarde, você vai ter que pagar, né? Pelo não descanso que o seu corpo precisou ter e não teve, pelo não descanso que a sua mente precisou ter e não teve, porque esse limite, ele existe, ele é real, tá? É muito real. E assim, por experiência própria, né, gente? Eu sou um ser humano comum, como vocês, como você. Eu tenho família, tenho filhas, tenho marido, tenho empresa, tenho um sítio, tenho uma casa, um lar para administrar, né? Tenho os meus pacientes para atender. Então, é bastante atividade, né? São bastante responsabilidades. Trabalho com a saúde das pessoas. Então, isso é sagrado, né? É uma responsabilidade grande. Então, houve momentos da minha vida em que eu não respeitei esse limite. Então, estou aqui falando para vocês como uma profissional da saúde, como uma terapeuta integrativa que tem mais de 25 anos de experiência, mas estou falando também como um ser humano igual a você, né? Eu já tive 4 crises graves de estresse, assim, de ir parar no hospital, ou de simplesmente ter uma amnésia na cabeça que eu não conseguia lembrar mais de nada, entende? E como foi que eu me recuperei? Com tudo isso que eu vou ensinar para vocês aqui agora, com saúde natural, que é a minha especialidade. Então, eu mesmo me curei com os ensinamentos de saúde natural, que é o que eu sei fazer. Eu me curei com os meus próprios recursos, né, dentro da saúde natural. Mas, se eu tivesse respeitado o meu limite, eu não teria chegado no estágio grave de estresse, certo?
Então, por isso, justamente por isso que eu comecei a nossa live falando da importância desse limite. Nós temos que abrir a nossa escuta, assim, porque o nosso corpo, ele fala, sabe, gente? Através de sensações. Então, se tem uma dor que começa a ficar repetida, poxa, aquela dor está querendo te falar alguma coisa, né? Se você vê que já começa com crises de ansiedade, aquela ansiedade, ela está querendo te falar alguma coisa muito importante, né? Se você está sempre cansado, né? Se o seu humor não está legal, tudo isso são sinais, né? Do nosso corpo físico, do emocional e do mental, certo? Então, peço que vocês respirem fundo, vamos todo mundo respirar bem fundo, porque a respiração é uma das ferramentas que nós vamos trabalhar hoje, né? Já tivemos live específica de respiração, tá? Então, quem já assistiu a live sabe a importância da respiração. Quem ainda não assistiu a live de respiração, hoje eu vou explicar um pouquinho da respiração voltada para essa questão do estresse, tá? Então, respira fundo, puxa o ar pelo nariz, solta pela boca. Puxa pelo nariz, solta pela boca. Inspira pelo nariz, solta pela boca. Continue respirando profundamente, conscientemente, que isso vai te trazer para esse momento do aqui, do agora, né? Com isso, você vai oxigenar mais o seu cérebro, vai captar mais informações e automaticamente já vai também beneficiando o seu corpo, sua mente e seu emocional pelo fato de estar respirando conscientemente. Então, vou pedir para o Matheus passar o nosso próximo slide. Eu vi que teve gente que já até bocejou, né? Então é isso mesmo. Quando a gente respira fundo, gente, a gente está mexendo com o nosso sistema nervoso, a gente está mexendo com muita coisa relacionada à bioquímica do nosso corpo, sabe? Então, o corpo dá sinais de que ele entendeu que agora você está relaxando e é um momento de tranquilidade. Bom, então vamos lá, né? Temos que falar um pouquinho aqui do metabolismo do estresse. Então, assim, o estresse, gente, ele não é uma teoria, tá? Ele é algo que acontece no nosso corpo físico, certo? E que mexe muito com hormônios, certo? Então, o principal hormônio do estresse, que é o cortisol, ele é produzido nas glândulas suprarrenais, ou seja, nas glândulas adrenais. São essas glândulas que ficam ali em cima dos rins, tá? Vocês vão ver ali na figurinha. Então, ali, esse hormônio cortisol, ele é produzido, tá? Então, assim, hoje a gente vive numa sociedade moderna, né? Mas nem sempre foi assim. Quando o ser humano surgiu no planeta Terra, nós éramos homens das cavernas. Nós tínhamos que sobreviver diante de perigos reais, né? De repente a pessoa estava de boa lá na caverna, aparecia um leão, um tigre, uma serpente, e a pessoa tinha que lutar ou fugir para sobreviver. Era um perigo real e verdadeiro. Ou a pessoa matava ou ela morria, né? Então, dentro da sobrevivência da espécie, né, existe esse metabolismo da luta e fuga, tá? Então, diante de um problema, vão ter pessoas que vão ter aquela reação de lutar contra aquele problema e vão ter pessoas que vão preferir fugir do problema, né? Isso aí é uma coisa da personalidade de cada um. Mas, independente de como você reage diante de um desafio real e concreto, o que acontece é que naquela hora que você tem que tomar aquela decisão, vou lutar ou vou fugir, o seu corpo ele se prepara para a luta ou para a fuga, tá? Ele libera adrenalina, tá? Para deixar você com potência muscular, né? Porque para você atacar ou para você fugir, o seu músculo tem que estar irrigado.
né? Porque você tem que, em segundos, fazer com que o seu corpo fique aquecido, como se você tivesse feito um alongamento em um aquecimento, vamos dizer assim. Ou para você fugir, ou para você correr, tá? Então, pupila dilata, o coração acelera, uma série de movimentos metabólicos, bioquímicos e fisiológicos acontecem para esse momento de estresse, certo? Só que hoje, na nossa sociedade moderna, raramente você vai ter que enfrentar um tigre, um leão, uma cobra, um cataclisma natural, né? Enfim, isso não existe hoje. Isso foi necessário para a sobrevivência da nossa espécie. Hoje, o nosso estresse, ele é mais psicológico, ele é mais emocional, ele está mais ligado a pressões que a sociedade moderna colocam sobre nós, né? Pressões culturais, sociais, políticas, religiosas, né? Um excesso de responsabilidade que nós temos. Então, o nosso corpo, ele não sabe que os nossos perigos da vida moderna são perigos psicológicos e emocionais. Ele acha, né? Ele acha, a hora que você se estressa por alguma coisa, o seu corpo acha que ele precisa se preparar para você matar ou morrer, para você lutar ou fugir. E ele fica liberando esses hormônios fortíssimos no corpo cada vez que tem um desafio, entende? Cada vez que tem alguma coisa importante para resolver. Por quê? Porque quando todos os dias a gente tem algum momento para relaxar, para descansar, o corpo já aprende a diferenciar. Olha, aqui é um momento do desafio. Ah, beleza, o desafio passou, eu resolvi, tranquilo, maravilha, belezinha. Agora eu vou relaxar, porque já está resolvido. Ou se eu não conseguir resolver, né, se isso não foi possível ser resolvido hoje, respira, pensa, calma, e aquela coisa, o que não tem solução, solucionado está, né? Não adianta ficar se estressando, porque não vai levar a nada, né? Mas a teoria disso é muito fácil, né? A gente se posicionar de maneira harmoniosa e tranquila diante de um desafio, diante de algo importante que nós temos para resolver, é um sonho de consumo a gente manter essa harmonia, esse equilíbrio, né? E como que a gente chega nessa harmonia, nesse equilíbrio? Respirando. A hora que aparecer um desafio, um problemão para resolver, respira. Então vamos lá, de novo, gente. Puxa pelo nariz, solta pela boca. Puxa pelo nariz, solta pela boca. Essa é a respiração mais simples que tem, tá? Se você fizer 5 minutos disso por dia, sua vida vai mudar, tá? E toda vez que tiver um desafio importante para resolver, respira, gente. Isso vai oxigenar o seu cérebro, vão aparecer ideias criativas, soluções, né, que de repente estão ali debaixo do nosso nariz e a gente não está vendo. Por quê? Porque a gente está com os hormônios do estresse deixando a gente agitados, né? Então, é nessa hora que a gente respira, tá? Então, o que que acontece? Quando nós não temos momentos de relaxamento, momentos diários, de mostrar para o sistema nervoso e mostrar para essas glândulas suprarrenais que está tudo bem, essa liberação desses hormônios do estresse, eles ficam sendo liberados toda hora, entendeu? E aí o que acontece? Pressão alta, se modifica os hormônios sexuais, aí é aquela coisa, a pessoa com estresse, né, acaba tendo impotência sexual ou frigidez sexual, por quê? Porque está diante de muito estresse. Então, os hormônios sexuais, eles são afetados pelos hormônios do estresse, tá? A pressão arterial, ela também é afetada, porque se todo dia, toda hora, ficam sendo
o organismo fica tendo um metabolismo de estresse que acelera o coração, chega uma hora que o corpo, ele fala, nossa, eu estou sob pressão 24 horas por dia, então já vou ficar com a pressão alta de uma vez, que é para avisar aqui o pessoal que a coisa está feia. Então, quando a pessoa está com pressão alta, isso é o corpo dizendo, olha, você não está aguentando essa pressão, ou você não está conseguindo lidar bem com essa pressão do dia a dia, tá? Então, assim, essa pressão, ela existe, ela é real, porque a vida moderna, ela nos pressiona, né, de várias maneiras. Mas a gente, todos os dias a gente tem que se dar o direito de respirar fundo, pelo menos uns 5 minutinhos por dia, e de ter momentos de descanso, momentos de lazer, momentos de relaxamento, tá? Nós vamos aprofundar mais sobre isso, mas temos que falar sobre isso agora. O estresse, esses hormônios do estresse, eles também acabam atuando e prejudicando os hormônios da absorção do açúcar, tá? Isso resulta em quê? Em diabetes. Então, a diabetes que a pessoa adquire, né? Porque tem a pessoa que nasce com diabetes, aí é diferente. Mas a diabetes que se adquire, assim, a diabetes, ela, na verdade, ela não é uma doença, ela é alguma coisa muito grave nos dizendo que o estilo de vida está completamente errado, né? A diabetes adquirida significa que a pessoa está comendo muito açúcar, muito carboidrato, que não está fazendo atividade física, tá? E que está realmente sufocada pelo estresse, certo? Então, quem aqui tem diabetes, fique sabendo disso. Diabetes se corrige com alimentação correta, com atividade física e com atividades de relaxamento e lazer que vão dissipando o estresse, tá? Porque os hormônios do estresse, eles atuam ali na insulina e no glucagon, que são os hormônios responsáveis pela absorção do açúcar, né, que está no sangue e que tem que entrar na célula. O sono, gente, ele também vai ser um indicador, né, de estresse. Quando a pessoa está estressada, a pessoa não consegue dormir direito, tá? E aí, se a pessoa não consegue dormir direito, a pessoa fica mais estressada ainda. Aí vira aquela bola de neve, tá? Então, é importante a gente se dedicar a dormir bem, tomar um banho relaxante antes de dormir, tentar ir dormir cedo para a cama. Meia hora antes de dormir, só fala de coisa boa. Escuta mantras, coloca uma meditação calmante, faz as suas orações, faz as suas meditações, porque essa meia hora antes de dormir, ela fica registrado ali no nosso sistema, e se a pessoa ficar com assuntos estressantes antes de dormir, aquele estresse, aquele assunto preocupante vai ficar atrapalhando o seu sono e rodando na sua cabeça a noite toda. Então, assim, é uma disciplina, gente, é uma disciplina, sabe? Deu 8h30 da noite, o ideal é você já ter jantado, né? No máximo até umas 8 horas já ter jantado, porque também ficar com o estômago pesado para ir dormir também não é legal, né? Jantou no máximo às 8, toma um banho calmante, um banho relaxante, né? Prepara um banho fitoterápico. O que é um banho fitoterápico? É um chá concentrado que aí você vira no seu corpo todo depois que você tomou o banho de higiene, né? E já vai falando de coisas boas, de coisas pacíficas, de assuntos que agregam, né? De coisas positivas. Faz 5 minutinhos de respiração antes de dormir, né? Depois a gente vai ali também lembrar que o quarto de dormir, ele tem que ser totalmente escuro e não pode ter nenhum aparelho eletroeletrônico dentro do quarto, para garantir um bom sono, tá, gente?
E a ansiedade, gente, ela anda junto com o estresse, né? Então, se a pessoa está com ansiedade, tudo que a gente está falando aqui serve também para ansiedade, tá? Nós vamos algum dia fazer uma live específica sobre ansiedade, porque é um mal que está afetando muita gente também, tá joia? Mas assim, se você sente que está com ansiedade, saiba que a ansiedade, ela é um sintoma do estresse. Ela tá te avisando que a coisa tá ficando feia, né? E que precisamos melhorar o estilo de vida e tomar atitudes, porque se a gente continuar fazendo a mesma coisa, o corpo vai continuar com os mesmos problemas. Então a gente tem que mudar os hábitos e fazer novas escolhas. Vamos pedir para o Matheus passar para o próximo slide. Então, gente, atividades de lazer. Lazer, gente, não é só ficar assistindo filme na Netflix, tá? Isso também é lazer, também ajuda a relaxar, mas não resolve totalmente o nosso problema. E também temos que tomar cuidado para não viciar em telas, para não viciar em ficar só assistindo filme. Porque é muito gostoso ficar deitado no sofá assistindo filme. Isso ajuda a relaxar também, né? Mas não dá para ficar fazendo o dia inteiro fazendo isso, né? Ou não dá para ter só isso como lazer, tá? As atividades de lazer que mais dão resultados para a nossa saúde são as atividades artísticas. Cantar, dançar, sabe? Fazer artesanatos, crochê, tricô, artes plásticas, pintura, enfim, o que você gostar de fazer, né? Dentro das artes, tem muitas opções, aí cada um escolhe o que gosta, tá? Tocar instrumentos musicais, assistir apresentações artísticas, assistir um teatro, assistir apresentações de dança, assistir apresentações musicais de qualidade, né, cujas letras falam coisas construtivas. Mas, assim, assistir é muito legal, porque é uma experiência estética que realmente já vai, né, só o fato de você assistir um espetáculo, você já está colocando os dois hemisférios cerebrais, né, para trabalhar de maneira integrada. Agora, quando você pratica uma dança, você pratica um canto, você toca um instrumento musical, isso faz, ó, até me arrepia, gente, porque, assim, faz muito bem mesmo para a saúde, né? Então, eu recomendo sempre que as pessoas façam pelo menos uma aula de dança, pelo menos uma vez por semana. Olha, você quer ver uma atividade maravilhosa para os casais? Fazer dança de salão. Gente, é super divertido, melhora a conexão do casal, sabe? Faz muito bem, né? Ou você pode fazer a dança que você gostar, né? Tem vários tipos de dança. O importante é colocar o corpo para se divertir dentro da música, sabe? Isso realmente faz muito bem. Sair da rotina é fundamental. Porque se a gente faz sempre só a mesma atividade, chega uma hora que aquilo já não tem mais um efeito sobre o nosso sistema nervoso, porque virou uma repetição, sabe? A gente tem que surpreender o nosso sistema nervoso, a gente tem que surpreender as nossas glândulas, surpreender o nosso metabolismo. Quando a gente muda de atividades, sabe, realmente o nosso corpo, a nossa mente, o nosso emocional, eles reagem muito melhor ao estímulo, né, do lazer, do descanso e do relaxamento. Então, busque revezar as atividades de lazer. Cada dia inventa uma coisa diferente para você fazer, sabe? Passear também. Se você passear sempre no mesmo lugar, chega uma hora que aquilo perde a graça. Então, um dia você vai num parque, outro dia você vai no outro parque, outro dia você vai, sabe, em outro lugar. Sair da rotina, surpreender, novidade, coisas diferentes. Isso realmente
faz o seu cérebro descansar, faz a sua mente descansar. Porque se você faz sempre a mesma coisa, o cérebro, ele não descansa da mesma maneira, né? Ele precisa mudar de ambiente. Quer ver uma coisa muito boa para fazer liberação de estresse? Massagem, né? Quem tiver a oportunidade de ir em alguma massagem relaxante uma vez por semana, gente, isso é maravilhoso, né? A gente se dá isso de presente, ou você pode trocar massagens com alguém, os casais, né? Podem combinar. Ah, hoje eu faço massagem em você, amanhã você faz em mim, né? Pega uns óleos essenciais aí de lavanda, de alecrim, de hortelã, mistura no creme hidratante, né? Porque o óleo essencial, ele é bem concentrado, então a gente não pode, assim, ficar aplicando direto na pele, né? A não ser que seja algo muito específico, mas, via de regra, você dissolve ele num creme hidratante, mistura bem e vai trabalhando, fazendo essa massagem, com isso a medicina das plantas vai entrando pela pele também, vai ajudando. Então, super recomendo, porque ajuda muito, né? O toque terapêutico, mesmo que a pessoa não seja um profissional, massoterapeuta, mas assim, a intenção que você tem, né, dentro dos casais, ou até mesmo uma amiga, falar, hoje vamos combinar, eu faço massagem em você, hoje, amanhã a gente troca, né? Então, essa intenção de você fazer esse toque terapêutico, desejando que a pessoa fique melhor, você passa através das suas mãos também uma energia boa, né, que vai ajudar a pessoa. Quando a gente coloca uma boa intenção, a gente está abençoando aquela pessoa, né, através do nosso pensamento, do nosso sentimento e das nossas mãos, né, porque todas as mãos, elas são curativas. Basta a gente querer, a gente colocar a nossa intenção, olha, que fulano fique bem, que a saúde fique maravilhosa, que seja abençoado, que seja protegido, e você vai fazendo essa massagem colocando essa intenção, né, de abençoar a pessoa mesmo. Então, lazer, gente, é fundamental. Crie aí na sua rotina, né, uma vaguinha na sua agenda, todos os dias você tem que fazer uma atividade de lazer, gente, porque pensa bem, qual é o sentido da vida a gente ficar escravo de um sistema que nos coloca para trabalhar e pagar conta, trabalhar e pagar conta, trabalhar e pagar conta. Isso é errado, gente. Isso não está certo. Isso é uma armadilha que foi montada, né? Porque um sistema financeiro, para ele rodar e lucrar bastante, ele precisa de gente trabalhando para ele. Então, eles criaram uma armadilha, criaram uma estrutura, né, que nos aprisiona, e isso vai sendo colocado tão forte na nossa mente, no nosso cérebro, que a gente acha que isso é normal, mas não é. Não é normal, gente, ser escravo do sistema. Normal é ser feliz, normal é ser saudável, normal é ter tempo para relaxar, para descansar, para curtir a família, para dançar, para cantar, para tocar um instrumento musical, né? E a nossa vida, ela tem que ter espaço para isso. Isso é viver, né? Só trabalhar e pagar as contas é sobreviver. Então, nós temos que realmente repensar o nosso estilo de vida. Vamos para o próximo slide? Então, né, gente, salve o reino das plantitas. As plantas medicinais são nossas aliadas, né? Temos, né, que realmente contar com a ajuda das plantas medicinais, porque diante desses desafios aí da vida moderna, gente, olha, sem planta medicinal é muito difícil, né, de ter uma qualidade de vida e de ter um bem-estar, porque, como já falamos aqui, é muita pressão, a sociedade moderna é muita pressão em cima de nós. E essas plantas medicinais, elas são a farmácia da natureza, elas são a farmácia divina que estão aí à disposição, tá?
Nem sempre só as plantas medicinais vão ser o suficiente para a gente encontrar o nosso ponto de equilíbrio hoje em dia. Por quê? Porque a alimentação das pessoas está muito intoxicada, tá? As pessoas comem veneno, as pessoas comem lixo, comem corante, conservante, estabilizante e mais um monte de anti. Comem um monte de coisa que não é considerado alimento, é considerado lixo. Isso deixa o corpo humano intoxicado, tá? Aí entra uma planta medicinal em cima de um metabolismo intoxicado, a planta não consegue trabalhar do jeito que ela gostaria e poderia e que ela tem o potencial de trabalhar, né? A planta entra no meio do lixo, ela vai tentar ajudar a pessoa a dar uma limpada naquele lixo, porque as plantas ajudam nessa desintoxicação, tá? Então, assim, muita gente fala assim, ai, planta medicinal não dá resultado, não faz efeito. É porque elas foram criadas por Deus e Deus não estava planejando que o organismo do ser humano ia ficar entupido de lixo e intoxicado, né? Então, assim, se você pegar um corpo saudável e colocar as plantas medicinais, as plantas vão ter 100% de condições de fazer o trabalho delas, tá? Então, hoje em dia, nós temos esse problema, tá? Mas, mesmo dentro de um corpo intoxicado, as plantas, ainda assim, elas conseguem fazer alguma coisa, tá? Mas, assim, o que eu quero trazer para você é essa reflexão, né, de, primeiro, esclarecer, né, essa situação, e, segundo, trazer essa reflexão para que possamos repensar a nossa alimentação, certo? Alimento, comida de verdade, gente, é arroz, é feijão, é você ir numa frutaria, numa verduraria, encher uma sacola, levar para sua casa e comer fruta, verdura, legumes, raízes, arroz, feijão, ovos, carnes para quem gosta, né? Isso é comida. Agora, o que tem código de barra, embalagem, prazo de validade, gente, não é alimento, não é comida, tá? Mas, voltando para as nossas plantas medicinais, tá? Mesmo que você ainda não conseguiu ter uma disciplina de se alimentar naturalmente, mesmo assim, eu recomendo muito que você use as plantas medicinais. Elas vão entrar no seu organismo e elas vão fazer o melhor que elas puderem, tá? E quanto mais a sua alimentação for natural, mais elas vão conseguir te ajudar. Então, de noite, gente, na janta, você já faz um chazinho calmante. E na janta você já toma esse chazinho calmante, tá? Aprendi há poucos dias atrás com o meu professor de terapias indígenas, o Stan Shania Tehuan Tepelt, que é realmente uma autoridade nessa área de terapias nativas, né, de terapias indígenas. E ele falou, olha, a melissa é uma das principais plantas que ajudam na harmonização emocional. Então, tem aquela melissa rasteira, né, que ela até lembra muito a hortelã, e tem aquela melissa que ela é meio que trepadeira e tem uma florzinha lilás linda. Então, a que é mais potente é essa da florzinha roxa, que é tipo trepadeira, tá? Mas se não tiver dessa, pode usar a outra rasteira também. Então, gente, chazinho calmante na janta, né? Isso já vai preparando também para o sono, né? Um chazinho de erva doce, chazinho de camomila, chazinho de capim-limão, tem gente que chama de capim-santo. E dentro da fitoterapia, né, além da gente tomar os chás, a gente pode fazer os banhos fitoterápicos, né? Eu já falei um pouquinho no início da live, mas vou repetir aqui. O que é um banho fitoterápico? Você faz um chá bem concentrado de alguma planta, de preferência as plantas mais indicadas para fazer banhos, né? Por exemplo, hortelã, alecrim, sálvia, manjericão,
rosa branca, lavanda. Aí você faz uma planta de cada vez para você sentir também o efeito, o trabalho de cada planta no seu sistema. Aí, quando você for tomar o seu banho de higiene pessoal, depois que você termina o banho de higiene pessoal, você vira esse chá concentrado que você já peneirou, já levou em uma jarra, né? Se ele tiver frio, você aumenta com um pouquinho de água morna do chuveiro. E aí, depois que você tomou o seu banho de higiene pessoal, você vira esse chá. Pode ser do pescoço para baixo, ou pode ser na cabeça, como você sentir dentro da sua necessidade, né? Joga nas costas, joga no peito, joga no rosto, né? Vira em cima da cabeça, se você preferir. Gente, isso dá um alívio tão bom, tá? Eu recomendo, assim, esse banho fitoterápico pelo menos uma vez por semana. Mas se a pessoa está numa crise de estresse, numa crise de ansiedade, está num momento difícil da vida, eu recomendaria até uma vez por dia. Eu, quando estou em momentos bem desafiadores, eu faço uma vez por dia. Já teve momentos de fazer 2 vezes ao dia, de manhã e à noite. Tá? Então, as plantas estão aí para nos ajudar, tá? Outra coisa bem legal para se fazer são os óleos essenciais. Você coloca o difusor de óleo essencial pela casa e deixa lá, ligado o dia inteiro, emanando aquela medicina daquela planta medicinal. Hortelã, fica uma delícia o ambiente da casa com o aroma do hortelã. Alecrim também fica uma delícia. Lavanda, né? O óleo essencial de lavanda no quarto para dormir é maravilhoso. Durante o dia eu já não recomendo, porque aí a pessoa pode ficar muito relaxada durante o dia, né? E às vezes de dia a gente tem que estar mais proativo para trabalhar e fazer tudo o que precisa fazer. Agora, se a pessoa realmente está com muito estresse e muita ansiedade, o óleo de lavanda durante o dia também é recomendado, tá? Então, é muito legal isso, gente, manter a nossa casa também bem cuidada energeticamente, né? E o óleo essencial pela casa, a vantagem é que ele vai atuando em todas as pessoas da casa, né? Às vezes você tem ali um irmão, um filho, um pai, uma mãe que está estressado, está nervoso. Gente, põe óleo essencial ali como quem não quer nada, a pessoa já vai respirar aquilo, já vai se sentir melhor. Faz um chazinho calmante, serve para a pessoa, né? Então, assim, as plantas estão aí para nos ajudar e elas fazem muita diferença na nossa vida, elas nos ajudam muito, né? E, inclusive, as plantas, elas são o nosso principal alimento, né? O principal combustível, né, alimentar para o nosso corpo físico. Então, eu sou suspeita para falar, né, gente? Porque eu realmente honro muito o reino das plantas, eu sei o valor que elas têm para a minha vida e para a vida de todos. Seguimos em frente nos slides, pessoal, vamos lá. Bem, nós já falamos um pouquinho de sono, né? Mas assim, só para arrematar o assunto e para revisar, o estresse, ele faz com que a pessoa não durma bem e o fato de não dormir bem vai trazer mais estresse. Então, fica aquela bola de neve. Então, nós temos que nos dedicar a uma certa disciplina para que o nosso sono seja bom, né? Banho relaxante antes de dormir, depois um banho fitoterápico em cima, né? Toma um chazinho calmante já na janta, mantenha o seu quarto totalmente escuro. É proibido ter qualquer tipo de aparelho eletroeletrônico dentro do quarto, celular não fique dentro do quarto, televisão não fica dentro do quarto, aparelho de Wi-Fi nem pensar dentro do quarto. O seu quarto não pode ter nenhum aparelho desses.
Porque esses aparelhos ligados na tomada, eles ficam emitindo uma poluição eletromagnética e impulsos elétricos mesmo, que a sua glândula pineal, ela, ela não consegue descansar, porque ela fica captando aquele ruído que atrapalha o relaxamento da glândula pineal, né? Então, tira tudo isso, gente. Tira tudo isso do seu quarto, porque quarto é para dormir, tá? Ai, mas eu preciso de despertador para acordar cedo no outro dia. Compra um despertador de antigamente, daqueles bem antiguinho, que funcionam super bem. Se você tem medo do despertador falhar, compra 3, né? Se 2 falharem, ainda tem o terceiro que vai funcionar. Gente, tem certas coisas antigas que funcionam super bem, e, ó, sucesso garantido. Fique tranquilo que o despertadorzinho lá do século passado funciona super bem, tá? E outra coisa, gente, que é fundamental para que todo o nosso sistema metabólico durma bem à noite, a gente tem que tomar sol durante o dia, tá? Porque é a presença do sol durante o dia que vai diferenciar a nossa pineal e todo o nosso metabolismo, que o nosso corpo ele tem que saber, agora é de dia, agora é de noite. Mas se a pessoa fica o dia inteiro trancada dentro de casa, ou dentro de um escritório, ou dentro de uma empresa que não pega sol, quando chegar à noite na hora de dormir, a pineal vai achar que, mas tá tudo na mesma, porque ela não viu o sol. Para ela saber que de dia era de dia, ela tem que ver o sol. Então, assim, eu sei que é um desafio, gente, mas tente 20 minutos por dia ficar no sol. Faça pelo menos, ó, você pode fazer uma caminhada na rua, né? O fato de você caminhar na rua, você já está pegando o sol. E já está fazendo a caminhada, que já é um exercício e já é uma atividade de lazer também, quando você não consegue elaborar atividades de lazer mais diferentes, a própria caminhada já é uma atividade, porque você está olhando para o céu, sabe? Se você fizer essa caminhada respirando, você vai ver que você tem insights, fichas caem enquanto você está fazendo caminhada na rua. Não estou falando de caminhada em esteira de academia, tá, gente? Estou falando em caminhar na rua, tá? Você com você mesmo, olhando para o céu, respirando. Você vai ver que você sai e volta renovado, volta renovada, tá? Porque você ficou ali, ao ar livre, né? Olhando para o céu, a natureza ficou atuando em você, porque você estava ao ar livre. Então, é bem importante uns 20 minutinhos de sol por dia, tá? Para que você possa dormir bem à noite. E seguimos em frente. E atividade física todos os dias, gente, isso eu falo sempre, né? Por quê? Porque isso é fundamental, né? O nosso corpo humano, ele não foi projetado para o sedentarismo, né? Ele foi projetado para funcionar, para ser ativo, para se mexer, para andar, para caminhar, para pegar coisas, para levar coisas. Então, de repente, hoje em dia as pessoas ficam o dia inteiro sentadas, né? E isso é bem complicado, tá? Isso é bem complicado. Então, assim, a gente tem que honrar o corpo físico que recebemos, que ele é divino, ele é sagrado, tá? Ele nos foi concedido por Deus, para que o nosso espírito possa ter aonde morar e viver aqui na Terra. Então, o nosso corpo é a morada do nosso espírito, ele é sagrado, tá? Mas ele precisa de cuidados, ele precisa de uma manutenção. E atividade física é uma manutenção do nosso corpo físico para compensar o estilo de vida sedentário da vida moderna, né? Antigamente, quando nós éramos homens das cavernas, a gente andava, a gente corria, a gente pulava, subia em árvore, descia, né? Saía para caçar. Era o dia inteiro, para lá e para cá. O corpo
tinha movimento, né? Algumas gerações anteriores que nós morávamos na natureza, né? Não era como era assim, prédios e vida sedentária. As pessoas plantavam, colhiam, tinham que trabalhar na sua plantação para comer, né? Depois que o ser humano passou de caçador e coletor para agricultor, né? Que a humanidade passou a plantar para comer. Então, esse plantar também não é um milagre que cai do céu, né? A pessoa tem que preparar a terra, tem que regar, tem que plantar, tem que fazer uma manutenção nessa plantação, aí tem que colher, aí já tem que preparar a terra de novo para o próximo ciclo. Então, isso tudo já era uma atividade física. Hoje em dia, poucas pessoas têm esse hábito saudável. Então, a atividade física, ela é para compensar o estilo de vida moderno que é sedentário. Tá? Então, é necessário, é uma manutenção do nosso corpo físico. Nós temos que cuidar desse corpo sagrado que nos foi concedido, tá? E assim, qual é a melhor atividade física, gente? É aquela que é divertida, é aquela que você gosta de fazer. Porque pagar penitência para fazer exercício, gente, não dá. Então, assim, escolha atividades que você goste de fazer. Né? Se você falar, mas eu não sei o que eu gosto de fazer, vai fazer aula experimental. Faz aula experimental de yoga, de tai chi, de pilates, de dança do ventre, de dança flamenca, de dança de salão, de musculação, de funcional. Gente, sai fazendo aula experimental de tudo, tá? Até você descobrir o que você gosta. Enquanto você não descobrir o que você gosta, sai para fazer caminhada na rua diariamente, né? Como eu acabei de falar, isso você já vai pegar o seu sol, que é remédio, né? E você já vai pensar na vida, já vai olhar para o céu, já vai espairecer, isso já vai fazer uma baita de uma diferença. Mas o legal mesmo é variar atividades, tá? Variar atividades. Porque a pessoa, nossa, faço musculação todos os dias. Nossa, é muito legal para a saúde, com certeza. Mas, meu, só fazer aquela mesma coisa todo dia dá uma saturada, né? Do ponto de vista emocional, mental, como eu acabei de falar, nós temos que surpreender, nós temos que variar, fazer coisas diferentes. Então, tenta, tenta encontrar uns 3 tipos de atividades que você gosta e a cada dia da semana você faz uma coisinha diferente, né? Vai dando aquela variedade aí na sua semana. E seguimos em frente. Alimentação saudável, nós acabamos que já falamos, né, gente? Não tem como ter um milagre, né? A gente precisa se alimentar com alimentos naturais. Se a gente colocar só lixo para dentro, a nossa saúde vai ser um lixo. Se a gente alimentar o nosso corpo com frutas, com verduras, a nossa saúde vai ser colorida, nossa saúde vai ser animada, vai ser feliz, né? Volta o slide lá da alimentação, Matheus, fazendo um favor. Olha para essa cesta de fruta, gente. Olha como é colorido, como é bonito, entende? É disso que o nosso corpo precisa, gente, de cores, né? As cores, elas têm vitaminas, cada cor tem seus minerais, tem suas vitaminas. Então, é importante o nosso corpo ter acesso a alimentos naturais de todas as cores, certo? Isso vai trazer nutrientes para nós. E assim, tem alguns suplementos, né, que são muito importantes, como o cloreto de magnésio, né? É muito importante. O magnésio, ele é utilizado para mais de 200 funções no nosso organismo, tá? E o solo brasileiro, ele é pobre em magnésio. Então, todo brasileiro tem que suplementar o magnésio. Então, muitas pessoas podem estar sentindo fraqueza, sintomas
emocionais ou mentais por falta de magnésio, dores no corpo por falta de magnésio. Então, a melhor maneira do corpo absorver esse magnésio é na forma de cloreto de magnésio, né? Existem várias formas, o quelado, de malato, enfim, e o PA, que é o mais conhecido, né? O Dr. Luiz Moura, ele sempre recomendava o cloreto de magnésio PA. Eu gosto de revezar o PA com o quelado, com o de malato, com o trionato, etc. Né? Compra um potinho de um, quando acaba aquele potinho, pega o próximo potinho de outra variedade. Mas, assim, tenha em mente que é bem importante estar suplementando o cloreto de magnésio. Agora sim, seguimos em frente. E vamos respirar fundo mais uma vez. Puxa o ar pelo nariz. Solta o ar pela boca. Puxa pelo nariz. Solta pela boca. Inspira pelo nariz. Expira pela boca. Um exercício tão simples, gente, mas assim que pode realmente mudar o seu dia, mudar a sua vida. Repetindo, toda vez que tiver um desafio, uma situação difícil, toda vez que você tiver que tomar uma decisão, que você tiver que fazer uma escolha, respire fundo. Pelo menos aí uns 5 minutos, tá? Tem coisa que é imediato, né, que você tem que resolver, porque a vida é dinâmica, né, a vida é um movimento constante. Então, tem coisa que a gente tem que pensar rápido e agir rápido, mas assim, respira antes, porque a probabilidade de você tomar uma decisão melhor com oxigênio no cérebro, gente, é muito maior, tá? Então, precisamos respirar conscientemente diante de qualquer desafio, tá? E é esse exercício muito simples, tá? Quem quiser se aprofundar no tema da respiração, nós já fizemos uma live especial de respiração, em que eu explico todo o metabolismo, a fisiologia, vários exercícios respiratórios, né? Explico assim a fundo como funciona a respiração. Mas, assim, o basicão para o nosso dia a dia, diante do estresse, puxa pelo nariz e solta pela boca, tá? Quando a gente precisa colocar um estresse para fora, ou uma raiva para fora, ou uma ansiedade para fora, ou qualquer tipo de emoção ruim ou sentimento ruim para fora, temos que soltar o ar pela boca, tá? Faz mais efeito um exercício quando você tem que pôr coisas para fora, soltar o ar pela boca. Então, como o estresse, ele é um excesso que tem que ser colocado para fora, então hoje a gente está focando nessa respiração simples. Puxa o ar pelo nariz e solta pela boca, né? E tenta fazer isso várias vezes ao dia. Várias vezes ao dia. Tenta se lembrar de fazer isso. Porque assim, gente, na hora do estresse, a gente não raciocina muito direito, né? Diante de uma situação difícil, a gente só vai lembrar de respirar se a gente tiver exercitado isso antes, tá? Em uma situação de estresse, o seu comportamento, ele vai reagir de maneira automática diante daquilo que você já treinou, tá? É por isso que atletas olímpicos e atletas de seleção, te digo porque já fui atleta de seleção de vôlei, se treina milhares de vezes a mesma jogada, tá? Se treina, repete, 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 e na hora que você acerta, aí que você repete mais ainda, para memorizar o movimento, a técnica, a tática e a jogada da maneira correta. Por quê? Vai chegar lá num campeonato, uma final, ginásio lotado, torcida gritando, aquela pressão em cima, o seu cérebro ele só vai lembrar diante daquela pressão daquilo que você treinou e que ficou registrado no seu inconsciente.
E para aquilo ficar registrado no seu inconsciente, você tem que repetir muitas vezes, tá? Então, nós aqui não precisamos fazer gol, nem ganhar um campeonato de esporte, né? Mas nós estamos aqui no jogo da vida, certo? E no jogo da vida, surpresas acontecem, né? É tudo muito dinâmico. Então, a hora que aparecer um desafio, você vai lembrar de respirar se você ficou treinando isso antes. Então, é por isso que aqui durante a live eu fico várias vezes. Respira. Então, de novo, gente, ó, vamos lá. Puxa pelo nariz e solta pela boca. Certo? Tudo é prática, tudo é treino, né? Tudo se aprende. E quanto mais você praticar isso no seu dia a dia, mais isso vai estar no seu repertório para você sentir, pensar e agir de maneira consciente, respirando conscientemente a hora que o problema aparecer. A hora que o desafio aparecer, você respira, né? Lembra lá do metabolismo do estresse, que cortisol, adrenalina, muda todo o metabolismo do seu corpo. E aí, naquela hora do estresse, você respirando fundo, você vai lembrar as suas glândulas, o seu sistema nervoso. Calma, gente. Não precisa acelerar o coração. Calma, vamos resolver. Vamos respirar aqui agora e vamos ver o que a gente pode fazer aqui nesse momento. Sabe? Respira oxigênio no cérebro e pensa bem no que você vai fazer diante daquele desafio. Então, próximo slide. Vamos que vamos. Gente, a natureza, ela é tão simples, ela é tão sábia, né? Imagina, gente, a falta do sol gera mais de 200 doenças. Eu já estive em países, né? Houve uma época da minha vida que eu trabalhava com músicos famosos da música instrumental brasileira. Então, tive a oportunidade de viajar por vários países do mundo, né? Nesse trabalho, como produção musical. Gente, uma vez a gente ficou num lugar, olha, acho que ficou uns 10 dias na Áustria. Não tinha sol, gente. Mas não saía um raio de sol de trás das nuvens. Gente, sério. Aí eu, na época, eu já era professora de yoga, já era professora de educação física, né, mesmo trabalhando nessa área musical. Então eu ficava observando assim o comportamento das pessoas, sabe? O pessoal da cidade muito sério, muito triste, muito fechado, né? Muita gente assim com uma expressão depressiva. Então, na prática, eu vi e eu senti o meu próprio corpo, assim, desanimado, sabe? Eu sempre fui animada, bem disposta, e de repente, um dia, 2, 3, 4, 5, 10, sem um raio solar, gente, o desânimo vai aparecendo, né? Inclusive, lugares em que quase não tem sol, a taxa de depressão é altíssima, a taxa de suicídio é muito alta, tá? Então, assim, precisamos tomar esse nosso 20 minutinhos de sol por dia. A falta de tomar sol gera mais de 200 doenças, né? Então, gente, precisamos tomar o nosso solzinho todos os dias. A terra, né? Pisar na terra. Quando a gente pisa na terra, a gente faz uma troca iônica mesmo, elétrica com a terra, né? A terra tem essa propriedade de absorver, né, a, a poluição elétrica que está no nosso corpo e, ao mesmo tempo, de nos nutrir com uma energia que vai fazer bem para todo o nosso corpo. Principalmente nos dias de hoje, que as pessoas ficam muito em celular, muito em computador, é muita eletricidade, né? Passa muito fio elétrico pela cidade, aparelhos de Wi-Fi. Então, assim, o único jeito de descarregar essa poluição eletromagnética é pisando na terra.
né? E é até bíblico, né, gente? Se fala que o nosso corpo, ele veio da terra e vai voltar para a terra, né? Nós viemos do pó e ao pó retornaremos. Então, se o nosso corpo é feito de terra, se o nosso corpo é a própria terra, você imagine o benefício que é para o seu corpo pisar descalço direto na terra. O nosso corpo, ele não foi projetado para usar sapato de plástico isolante, né, o dia todo, né? Claro, os povos antigos, eles faziam sapatos de couro, de peles de animal, para proteger o pé do frio e até mesmo das longas caminhadas que machucavam os pés. Então, a gente hoje em dia usar calçados é um conforto, né? Para se proteger do frio, do calor, enfim. Mas temos que ter essa consciência de pelo menos algum tempinho do dia pisar descalço na terra. Isso é muito importante, muito, muito, muito mesmo. Nada vai substituir isso, tá, gente? Nada vai substituir, mesmo que você tome vitamina D, não é a mesma coisa que você tomar sol. Pisar na terra, nada vai substituir você pisar na terra. É só você pisando na terra para você descarregar essa poluição eletromagnética mesmo, né? E a água, né, gente? Você imagina que o nosso corpo é 70% de água. Isso significa o quê? Que o nosso principal alimento é água. Então, nós temos que tomar aí pelo menos uns 2 litros de água por dia. Eu, por exemplo, eu peso 70 quilos. Para o meu peso, eu tenho que tomar 3,5 litros de água por dia. Então, existe um cálculo, né, que você faz para a quantidade de ml de água por quilo. Então, se você pesa 70 quilos, como eu, já estou te dando a conta, são 3,5 litros de água por dia, tá? Isso é fundamental. Seguimos em frente. A sintonia com os ciclos da natureza, gente, é fundamental. Porque nós somos a própria natureza, né? Nós nascemos da natureza, os elementos da natureza são os que nos mantêm vivos, né? O nosso corpo, a base dele é a terra, né? Como já sabemos, viemos do pó e ao pó voltaremos. O ar é fundamental, né? Poucos minutos sem respirar, morremos. A água é nosso principal elemento. O sol é necessário para nos manter viva, a nossa maior fonte de energia vital. Então, ou seja, os elementos da natureza, eles sustentam a nossa vida porque nós somos filhos da natureza, nós somos a própria natureza. Então, tudo que acontece na natureza acontece também dentro do nosso corpo. Isso é uma realidade, não tem como a gente contestar isso, né, gente? É aquela coisa, aceita que dói menos. Mas o problema é que essa sociedade moderna, ela nos afastou completamente dos ciclos da natureza, né? Hoje, por exemplo, nós estamos, né, na fase da lua minguante. Cada fase da lua tem propriedades emocionais, mentais, energéticas e físicas. A cada fase da lua, o nosso corpo fica diferente, principalmente as mulheres, né? O nosso emocional muda, o nosso corpo muda, nossa capacidade mental de concentração muda a cada fase da lua. A cada estação, as mudanças são muito diferentes. Você pode ver aqui nessa imagem, né? Não tem nem como comparar a imagem do verão com a imagem do inverno. Gente, a diferença é gritante, né? A imagem da primavera, tudo verdinho, florido, com a imagem do outono, né? Onde as folhas estão secando e caindo. Então, assim, essa mudança que é tão visível
na natureza, isso também está mudando dentro de nós. E a cada estação do ano, nós também mudamos, tá? O nosso corpo físico tem reações diferentes, o nosso emocional fica diferente, o nosso mental fica diferente, nosso energético e nosso espiritual ficam completamente diferentes a cada fase da Lua, a cada estação do ano. Então, assim, o sistema, né, ele foi afastando as pessoas dessa consciência dos ciclos da natureza. Por quê? Porque o sistema, para ele se manter lucrando muito, ele precisa de pessoas, né, trabalhando, para que esse sistema financeiro ele possa ter os lucros que ele quer. Então, ele foi apagando da memória da humanidade esses nossos instintos naturais, essa nossa convivência com a natureza, porque pessoas que estão conectadas com a natureza automaticamente têm o seu poder pessoal mais ativo. E aí eles não conseguem domesticar pessoas com muito poder pessoal. Então eles foram o quê? Castrando o nosso poder pessoal através de mecanismos que nos tiraram essa conexão com a natureza, né? Porque eles têm interesses em cima disso, né? Eles querem pessoas trabalhando e pessoas que não pensem, pessoas que realmente não questionam, tá? Então, assim, precisamos voltar, né, a nos conectar com as fases da Lua, nos conectar com as estações do ano, porque muitas pessoas podem estar sentindo estresse porque o próprio sistema da pessoa está ali gritando, dizendo: olha, eu sou a natureza, eu quero estar conectado com essas fases da natureza que estão tão fortes lá fora, mas aqui dentro eu também quero me sintonizar com isso, porque eu sou isso, certo, gente? Então, é muito importante, tá? Todas as estações do ano eu estou fazendo lives para estar lembrando a todos de que, olha, mudou a estação do ano, olha, nessa estação do ano acontece isso no nosso corpo físico, no nosso emocional, no nosso mental, então vamos ficar ligado. Então, fiquem tranquilos, tá, gente? Porque a cada estação eu vou lembrar vocês fazendo uma live. E não é só uma live teórica, é uma live prática onde eu vou explicar mesmo coisinhas práticas que a gente pode fazer, né, para se beneficiar dos efeitos terapêuticos de cada uma das estações, tá bom? Então, em breve, nós vamos entrar no outono, tá? Então, fiquem ligados que em breve nós teremos aí as propriedades terapêuticas do outono, para que a gente possa aí se sintonizar com as estações do ano, tá? Mas, assim, já vai preparando seu coração e seu espírito para sempre estar sintonizado, sabe? Procura olhar para o céu à noite, acompanhar as fases da lua, porque tudo isso que acontece na Lua acontece com você também. Eu quero, em breve, fazer outra live sobre as fases da Lua. Eu acho que eu já fiz uma, porque é tanta live, né, gente? É tanto conteúdo. Mas em breve a gente faz mais uma aí sobre as fases da Lua, tá? Principalmente para as mulheres. Porque nós, mulheres, a cada fase da Lua, nós entramos em um arquétipo diferente, né? Então, não tem como esperar um comportamento linear das mulheres, porque nós mulheres não somos lineares, nós somos cíclicas, tá? E a cada fase da Lua, nós somos uma mulher diferente, porque nossos hormônios ficam diferentes, nosso comportamento fica diferente, nossa capacidade mental de concentração fica diferente, nossa disposição física fica diferente, nossa libido fica diferente. Então, mulheres, estejam atentas à fase da lua e se observe como você fica a cada fase da lua. Homens, fique atento às suas mulheres, à sua mãe, à sua
irmãs, as suas filhas, e observe o movimento. Observe que as mulheres mudam a cada fase da lua, tá? Não adianta brigar com isso, tá? Nós temos que entender como isso funciona e usar esse ciclo a nosso favor. Eu já fiz uma live específica sobre menstruação, climatério e menopausa. É só entrar lá no meu canal do YouTube, gente, tá tudo muito bem explicado, tá? Essa relação das fases da lua com o ciclo da mulher, tá? Se a mulher não respeitar esse ciclo, ela vai ficar estressada com toda certeza, tá? Isso aí é certeza, gente. Então, vamos lá para o próximo slide. Então, gente, mulheres, é muito necessário que as mulheres descansem nos dias menstruais, principalmente os 3 dias de maior fluxo, tá? Isso é um direito das mulheres, tá? Os povos antigos, eles permitiam, e é claro, né, gente, que eles organizavam as comunidades para que as mulheres pudessem descansar nos dias menstruais. Isso nos foi tirado, né? Porque uma mulher ficar 3 dias sem trabalhar num sistema financeiro que quer explorar as pessoas, o sistema financeiro não aceita isso, tá? Então, isso foi sendo apagado da nossa cultura, e o resultado, gente, é muita doença, tá? As mulheres ficam estressadas, ficam nervosas, né? Como todo mundo sabe. Por quê? Porque ela deveria estar descansando. Como que uma pessoa sangrando é obrigada a trabalhar, gente? Ô, gente, respira fundo agora, ó. Vamos lá, ó. Puxa o ar, solta o ar. Puxa o ar, solta o ar. Gente, não é lógico, racional e matemático que uma pessoa sangrando tem o direito de descansar. Isso é tão óbvio, mas assim, o sistema, ele arma uma armadilha tão bem montada que as pessoas acham que tudo bem trabalhar sangrando, com cólica, com dor na perna, dor na barriga e dor nas costas. Não, tá tudo bem. Não está tudo bem, tá? Eu administro muitas pessoas aqui, porque eu tenho empresa, né? Eu tive filhas gêmeas, então eu precisei ter rodízio de babás. Eu tenho mulheres que me ajudam na minha casa, na faxina, no preparo da alimentação. Então, gente, eu convivo com muitas mulheres, muitas. E assim, a maioria já tirou útero, já tirou ovário, ou está com a cirurgia marcada para tirar útero, ou está tendo problemas graves no seu útero e no seu ovário. Isso não é normal, gente. Isso é um reflexo claro que esses órgãos femininos estão doentes porque eles não estão tendo o direito de descansar enquanto eles estão sangrando. Gente, isso é tão lógico, e como que as pessoas estão achando que isso é normal? Não é normal, gente. Então, assim, eu peço aqui a ajuda dos homens que estão nos assistindo. Homens, permitam e estimulem que as mulheres da sua família possam descansar nos dias menstruais. Sabe, as culturas antigas, as civilizações antigas, os homens cuidavam das crianças, cuidavam dos afazeres domésticos para que a mulher pudesse descansar. As irmãs, as tias, as mães, as avós cuidavam das crianças para que as mulheres que estavam sangrando pudessem descansar. Então, assim, a menstruação, ela é um momento em que a mulher, o corpo dela fica muito cansado, né? Porque está sangrando, está perdendo sangue. Se está perdendo sangue, está perdendo oxigênio, né? Então o corpo fica mais pesado, as pernas ficam pesadas, ficam doloridas, né? Porque muda muito também as veias, as artérias, a circulação muda muito porque está tirando aquele sangue para fora. Então, gente, mulheres, descansem. Homens, permitam que suas mulheres descansem, tá? Nos dias de sangramento. E super recomendo
que assista uma live de menstruação no meu canal do YouTube, onde eu explico em detalhes como também esses dias de menstruação é um portal de conexão espiritual que a mulher tem. Nesses dias, se ela puder ficar quieta, sozinha, descansando, se ela se dedicar a ela mesma, ela vai acessar muita intuição, ela vai acessar informações importantes para si mesmo, para a sua autocura, e informações para a autocura da sua família, da sua comunidade, tá? Porque a mulher vira um portal mesmo, tá? Então, são dias maravilhosos para a mulher rezar, para a mulher meditar, para ela fazer atividades artísticas, certo, gente? Isso é muito importante, tá? Então, isso é uma certeza. Se a mulher não descansar nesses dias, o estresse é garantido. Então, assim, e quando a gente descansa esses dias, gente, você, mulher, você vai ter muita energia, muita disposição, muita criatividade para viver muito bem e trabalhar muito bem todo o resto do mês, tá? E aí, se a mulher não descansa nesses dias, ela acaba tendo problemas graves nos órgãos femininos e passa o mês inteiro estressada, nervosa, chata e muitas vezes doente. Então, isso, gente, é fundamental. Seguimos em frente para o nosso próximo slide. Nós já fizemos uma live também específica, gente, sobre a importância da função do orgasmo, tá? Para a saúde física, emocional, mental e energética. Nós não vamos entrar em detalhes, porque lá no meu canal do YouTube tem uma live específica sobre isso. Mas, assim, ao se falar de estresse, nós temos que falar sobre isso. O Dr. Wilhelm Reich, né, o inventor da caixa orgânica, nós aqui também trabalhamos com esse equipamento de saúde natural, que é essa caixa orgânica. Esse médico psiquiatra, chamado Dr. Wilhelm Reich, que inventou essa caixa, ele fez muitas pesquisas, tá? Muitas pesquisas mesmo. E hoje em dia tem várias. Se você jogar lá na internet, joga na IA ou joga na internet comum, quais os benefícios do orgasmo para prevenir o estresse e eliminar o estresse? Gente, vai vir uma Bíblia, vai vir muito material, vão vir vários autores, mas ele foi o primeiro que falou sobre isso, né? Ele sempre esteve à frente do tempo dele. Então, recomendo que assistam essa live, porque ali realmente a gente aprofunda, né, em várias coisas, mas assim, o ser humano, ele precisa passar pela experiência do orgasmo, no mínimo, uma vez por semana, tá? Quando isso não acontece, o estresse bate na porta. Irritabilidade, nervosismo, impaciência, tá? São sintomas da falta do orgasmo. Então, assim, não é claro que a gente tem que ter, né, um respeito em cima da sexualidade, né, de preferência relações sexuais dentro de um relacionamento respeitoso, amoroso e estável, né, gente? Porque senão também vira uma bagunça, né? Então, não estou falando aqui de promiscuidade, de baixaria, não é nada disso, né? Por favor. Então, é uma sexualidade dentro de um respeito, né? Dentro de um cuidado, para que também não se vire uma bagunça, né? Mas é importante, tá? É importante. Então, o que eu acho legal de falar aqui, e que é algo que deveria ser ensinado nas escolas, mas não é, que é o seguinte: o homem, ele é elemento fogo, ele esquenta rápido e depois apaga rápido. A mulher, ela é elemento água, ela demora para esquentar, mas também depois que ficou quente, demora bastante para esfriar. Então, esses princípios, eles precisam ser levados em consideração na relação sexual, né? O homem, muitas vezes, ele fica ansioso, né, para chegar ao orgasmo e
o homem precisa respirar fundo, mais uma vez, ó, puxa pelo nariz, solta pela boca. A respiração consciente, inclusive, é uma das peças-chave para o homem controlar a, a ejaculação precoce, por exemplo, tá? É uma das coisas, assim, que ajuda muito. Então, o homem tem que ter essa consciência, ele tem que ter esse conhecimento, ele tem que ter essa paciência de saber que o corpo feminino, ele precisa ser aquecido antes de receber a penetração. Porque se não tiver esse preparo antes, esse aquecimento, dificilmente a mulher vai chegar ao orgasmo. Porque são corpos que funcionam de maneiras diferentes, são ritmos diferentes. Então, homens, tenham paciência, homens, tenham consciência, homens, aqueçam as suas mulheres, porque isso é importante. E mulheres, coloque também essa consciência para os seus companheiros, né? Então, nós passamos dentro do patriarcado muitas gerações, a mulher, ela tinha que servir o homem sexualmente falando, sem ser levado em conta a sua opinião, a sua sensação ou o seu prazer. Isso foi um problema na história da humanidade. E foram muitas gerações que isso foi repetido. Então, a nossa geração agora está começando a tomar essa consciência, né? E cabe a cada mulher educar o seu homem sobre isso. Porque o homem, ele está repetindo o padrão de várias gerações. E a mulher, se ela não tomar cuidado, ela repete também o mesmo padrão de várias gerações, de aceitar, né, que o homem se satisfaça sem que ela também se satisfaça. Então, isso exige diálogo, isso exige conversa, né, e isso exige uma dança entre o homem e a mulher, que se conversem, que entrem em acordos, né, e que para que todos fiquem felizes e satisfeitos. Então, gente, eu não vou entrar em detalhes, dei só essa pincelada no assunto, mas, ó, super vale assistir a live lá sobre sexualidade saudável, né, onde a gente fala muita coisa, e bem legal mesmo, né, sobre a importância da função do orgasmo para a saúde. E seguimos em frente. Então, gente, eu já falei bastante aqui, né? E vou repetir. Existe um sistema financeiro que escraviza as pessoas. Então, uma das peças-chave de escravizar, de nos escravizar, né? Porque a gente também faz parte da população, é a castração sexual das pessoas, tá? Então, assim, hoje em dia tem muita vulgaridade em cima da sexualidade, tem, assim, um exagero, mas no fundo, a sexualidade das pessoas não está saudável, tá? Mas houve essa castração sexual também das pessoas, porque isso é uma peça-chave para poder. Então, eles castraram a sexualidade das pessoas para poder melhor escravizá-las, porque a pessoa que tem a sua sexualidade saudável, ativa, a pessoa tem o seu poder pessoal, tá? E eles, querendo castrar o poder pessoal das pessoas, também foi tirando da nossa cultura informações importantes sobre a sexualidade, porque existe todo esse interesse, né, de nos escravizar e de nos domesticar para que nós fiquemos trabalhando no sistema financeiro sem questionar nada, tá? Então, mesmo que hoje em dia pareça que está exagerado essa sexualidade, mas na verdade está vulgarizado. Agora, informações mesmo importantes sobre essa sexualidade selvagem e ao mesmo tempo saudável, essas informações importantes foram sendo tiradas das pessoas, né? Então, assim, fique atento, fique de olho para essa escravização do sistema, gente, porque isso é o que traz estresse para nós.
O nosso corpo, a nossa mente, o nosso espírito sente que isso aí está errado, né? E o estresse é uma reação também de mostrar, né, que, meu Deus, a vida não faz sentido. A vida não faz sentido se for só para trabalhar e pagar contas, né? Porque o nosso espírito, a nossa alma sabem que a gente nasceu para muito mais do que isso. Nosso potencial humano, ele é incrível, ele é maravilhoso, né? Já se sabe que se usa no máximo 5% da capacidade cerebral. Então, imagina o potencial do ser humano. Gente, a gente nasceu para ser feliz, a gente nasceu para fazer muita coisa boa. Então, fiquemos atentos e fiquemos de olho, tá? E seguimos para o próximo slide. Mas assim, na prática, né? Na prática, como a gente se desescraviza desse sistema financeiro que nos coloca nesse ciclo vicioso, né? A gente tem que, assim, primeiro, tentar mapear o que é importante para mim. O que é importante para mim? E dentro desse o que é importante para mim, a gente tenta organizar a vida, né, para que eu possa fazer o que é importante para mim. Então, nós estamos vivendo nessa matrix, nós estamos vivendo nesse sistema, mas a gente pode navegar por essa matrix e por esse sistema sem ser engolido por ele. Nós vamos trabalhar, nós vamos pagar as contas, mas nós não precisamos fazer só isso. A gente pode viver para o que é importante para nós. Então, assim, mapeie dentro de você o que é importante para você, né? Tem princípios que são não negociáveis, tem coisas que são tão importantes para você que você não pode negociar com ninguém, né? Por exemplo, fazer atividade todos os dias, atividade física, não dá para negociar. Ai, mas meu marido não deixa, minha filha não quer. Gente, isso não dá para negociar, isso é fundamental. E assim você vai mapear as coisas que são fundamentais para você, as coisas que fazem a sua vida fazer sentido para você. E isso você não pode negociar. Você tem que colocar o que é importante para você na sua rotina, no seu dia a dia. Você tem que ter momentos seus para você fazer o que realmente importa para você, o que faz a sua vida brilhar, o que faz o seu olho brilhar, o que faz o seu coração bater, o que faz você sorrir. Isso você não pode negociar. Você tem que ter momentos para isso na sua vida. Então, muitas vezes a gente tem que aprender a dizer não. E muitas vezes a gente tem que dizer não também para preguiça. A gente tem que aprender a dizer não para as distrações, para o vício de ficar muitas horas no celular, muitos vícios de ficar horas na tela, né, de ficar horas na Netflix assistindo série atrás de série atrás de série. Isso, gente, também é armadilha do sistema, tá? Porque assim, a gente ficar horas no sofá assistindo Netflix, e em vez da gente viver a nossa própria vida, a gente ficar assistindo uma história da vida de alguém, isso também não é legal. Claro, assistir um filme em família, ou um filme sozinho, gente, é legal, relaxa, distrai, faz bem. Mas assim, né? Agora ficar o dia inteiro fazendo isso é uma distração que está nos tirando do que a gente realmente veio para fazer aqui. Então, cuidado com isso, tá? Cuidado com isso, porque é uma armadilha muito bem feita, tá? O sistema, ele tem várias armadilhas. Ele vende veneno com gosto muito gostoso, né? Chama aquilo de alimento, nos envenena através de alimentos, com corante, conservante, estabilizante, etc, etc. Aí ele vende remédio, né? Porque ele nos envenenou através da alimentação, aí ele vende remédio que não nos cura, mas também não nos mata, e aí a pessoa fica
20, 30, 40, 50 anos tomando remédio para pressão alta, para diabetes, para estresse, para ansiedade, para depressão, e é um cliente maravilhoso que vai consumir vários remédios de uso contínuo por 10, 20, 30, 40, 50 anos. Então, é uma armadilha muito bem montada, sabe, gente? Então, temos que ficar atentos. Saiba dizer não para as distrações, saiba dizer não para essas armadilhas, porque a armadilha é muito bem feita, é muito bem montada. E mapeie para você, faça uma lista mesmo, pega um papel, uma caneta e escreva o que é importante para mim, o que faz a minha vida fazer sentido, o que me faz sorrir, o que faz meu olho brilhar, o que faz meu coração bater. E isso que é importante para você, você não pode negociar. Isso tem que estar como uma prioridade na sua vida. E seguimos em frente. Outro fator que pode estar trazendo muito estresse para as pessoas, físico, emocional, mental, é a transição planetária. Nós já fizemos uma live só sobre isso, em que falamos quase 2 horas sobre detalhes que estão acontecendo no planeta, no sistema solar, no universo, e que na prática essas modificações estão nos trazendo problemas mesmo físicos, emocionais, né? A pessoa às vezes pode estar nervosa, irritada, pode estar com alterações cardíacas, pode estar com alterações no sistema nervoso devido a essa ressonância Schumann, que é o pulso da Terra em hertz, que está bastante alterado. Tempestades solares, né, que afetam muito o nosso corpo físico, emocional e mental. Lembrando que o Sol é remédio, a nossa fonte de energia vital principal, tá? Porém, as tempestades solares, elas causam esse desarranjo na nossa saúde. Então, assim, para que saber disso, né? Então, é importante a gente saber que isso está acontecendo, mas ficar sabendo que isso está acontecendo é um alerta para quê? Para a gente saber que temos que nos cuidar, temos que fazer a nossa parte, né? Porque se sem isso já é um desafio, imagina com mais isso. Então, alimentação saudável, tomar sol, beber água, pisar na terra, fazer atividade física, alimentação saudável, respiração, organizar a sua vida para ter lazer, para fazer coisas divertidas, porque tudo isso vai criar um patrimônio de saúde que só você pode construir por você mesmo. Não tem como terceirizar isso, gente. Por melhor que seja o remédio, por melhor que seja o tratamento, essas coisas que só você pode fazer por você são as principais para você ficar bem. E é isso que vai manter a sua saúde. Então, seguimos em frente. Então, minha gente, não está fácil viver nos dias de hoje, né? Problemas políticos, problemas econômicos, né? Essa transição planetária que nós falamos, os nossos desafios pessoais, né? Todos os traumas que nós passamos desde a infância nos trazem desafios emocionais, mentais, desencadeiam crenças limitantes, e tudo isso vai atrapalhando a nossa essência de ser a nossa essência mesmo. Desafios familiares, muitas pessoas podem estar achando que é estresse ou achando que é alguma coisa emocional, mental, mas às vezes é algo dos nossos ancestrais, que os nossos ancestrais passaram lá atrás, na geração deles, e que quando os nossos ancestrais, eles não conseguem resolver algum problema emocional que eles passaram, esse peso dessa dor dos ancestrais vai sendo passada para frente, até que algum dia alguma geração pare para resolver aquilo, para dar passagem para aquilo, para libertar aquela dor. Então, o ser humano, ele é muito complexo, sabe, gente? Tem muita coisa envolvida
no nosso corpo, na nossa mente, no nosso emocional. Então, é bem importante que a gente tenha noção disso e que tenhamos conhecimento que tudo isso interfere diretamente nos nossos desafios, né, do nosso dia a dia. A pressão da vida moderna, que também não está fácil, né, gente? Como nós já falamos aqui várias vezes, então tudo isso, né, pode estar nos trazendo estresse. E seguimos em frente. Então, gente, se você fizer tudo isso que foi falado aqui na live, isso vai mudar a sua vida, vai melhorar a sua vida e vai melhorar a sua saúde, tá? Isso é uma certeza, porque falamos aqui de coisas que fazem total diferença. Só que, às vezes, lutar contra essa pressão toda sozinho pode ser muito difícil, tá? Então, tem pessoas que podem estar precisando de ajuda para lidar com essa pressão toda, porque sozinho é muito difícil. A maioria das pessoas não tem disciplina para fazer tudo isso que foi falado aqui. A maioria das pessoas precisa de um acompanhamento. Então, se você acha que sozinho você não dá conta, se você acha que você precisa de ajuda para lidar com tudo isso que nós falamos aqui, eu quero contar para você, né, para você que ainda não conhece o meu trabalho, eu quero contar brevemente para você como funciona o tratamento natural que eu faço à distância e que pode ser a ajuda, né, que você esteja precisando. Então, vou pedir para o Matheus passar para o nosso próximo slide, tá? Eu trabalho com o Quantec Pro, que é a tecnologia de radiônica mais avançada do mundo, que emite frequências à distância. E eu trabalho com a naturopatia, que são os recursos da natureza. Então, assim, esse Quantec Pro, ele emite, né, para uma pessoa, ou para um animal, ou para uma residência, ou para uma empresa, frequências à distância. Mas hoje nós estamos falando aqui de pessoas, né? Então, a pessoa tem os seus objetivos de melhora e, através da foto, do nome completo, da data de nascimento e dos objetivos que a pessoa quer melhorar, essa máquina faz um scanner na pessoa, tá? É uma tecnologia bem avançada, tá, gente? Ela faz um scanner de todos os corpos da pessoa, detecta o que precisa ser melhorado, seleciona as frequências que vão ajudar a pessoa a melhorar o que precisa ser melhorado e envia essas frequências à distância, quanticamente, de forma invisível e silenciosa. A pessoa vai ficar recebendo essas frequências, tá? E isso é um apoio muito bom diante de todos esses desafios que a gente falou até aqui, certo? Essas frequências, elas são para a saúde, para proteção, para prosperidade, para melhorar relacionamentos, né? Tem frequências até para vender imóveis, frequências para auxiliar em processos jurídicos, enfim. A pessoa pode trabalhar assim com os mais diversos objetivos mesmo, dentro dessa emissão de frequências à distância. Então, isso é um apoio muito bom, né, diante de todos esses desafios. E seguimos. Então, essa tecnologia, ela já foi pesquisada por várias universidades, viu, gente? Então, assim, não é uma teoria louca, não. Foi algo que foi realmente pesquisado, né, testado em várias universidades, de vários locais do mundo, algumas universidades dentro do Brasil, e até mesmo a CIA, né, que é a Companhia de Inteligência Americana, já usou e já testou essa máquina. Então, é muito interessante, né? É uma tecnologia bem avançada e que pode nos apoiar bastante aí nos nossos desafios. E vamos em frente. A naturopatia, o que é a naturopatia? Significa ter as forças da natureza como aliadas, né, para melhorar a nossa saúde e a nossa vida. Mas dentro desse tratamento natural à distância, aí eu elaboro um tratamento bem direcionado, né, de acordo com os objetivos que cada um tem. Aí a gente vai ver
os florais, as homeopatias, as plantas medicinais, os suplementos, né? Os alimentos que, dentro do objetivo que você tem, os alimentos que podem te ajudar e os alimentos que você não pode comer. A atividade física mais indicada para você atingir os seus objetivos. Enfim, é um acompanhamento bem personalizado, né? Aí é algo bem direcionado, porque a gente quer, né, que a pessoa melhore e que a pessoa atinja os seus objetivos. Então, existe uma orientação, né? Nossa, saiu um erro ali, gente, na digitação, tá? Então, é uma orientação personalizada e um acompanhamento também, né, durante todo o tempo do tratamento. E seguimos em frente. Só que eu só tenho 13 vagas por mês, tá, gente? Então, eu gosto de avisar que, às vezes, tem uma fila de espera na agenda, nem sempre eu consigo, assim, agendar a pessoa para o mesmo dia, isso é raro, tá? Porque eu também gosto de cuidar da minha saúde, eu tenho família, né? Tenho 3 filhas lindas que eu gosto de acompanhar o crescimento e a vida delas de perto, eu tenho o meu casamento, que eu também gosto de me dedicar ao meu casamento, gosto de me dedicar à minha saúde. Então, diante de tudo isso, né, eu sou a primeira a praticar tudo isso aqui que eu ensino, então, para eu ter uma qualidade de vida e para eu poder fazer também os meus atendimentos com qualidade, né, com a qualidade que você merece, que a sua saúde merece, que a sua vida merece, então, eu tenho vagas limitadas, tá? São só 13 vagas por mês, e olha lá, porque às vezes eu viajo, né, para os meus cursos de terapias indígenas, e aí às vezes a minha agenda fica mais limitada ainda. Então, assim, só para dizer que as vagas são limitadas, então, se você tem uma urgência e se você está precisando de uma ajuda rápida, né, eu recomendo confirmar o lugar na agenda o quanto antes para que você possa ser atendido com mais agilidade, porque costuma lotar rapidinho, tá certo, pessoal? E seguimos em frente. Então, se você quiser informações sobre esse tratamento natural à distância que eu faço, entre em contato comigo, tá? Por esse número de WhatsApp, que eu vou te atender com calma, com atenção, e posso te explicar com mais detalhes como é que tudo isso funciona. Tá certo, gente? Agradeço muito todos vocês que estiveram hoje aqui. Pratiquem tudo isso que foi ensinado. Cuide de você, cuide da sua família, cuide da sua vida. A vida é curta e passa rápido, então vamos viver bem, gente, né? Vamos realmente nos dedicar, né? Cada um tem que se dedicar a si mesmo, cada um tem que se dedicar à sua saúde, porque sem saúde a gente não faz mais nada, né? A saúde é a base para que a gente possa cumprir nossa missão de vida, para que a gente possa curtir nossa família, curtir a vida. Então, saúde realmente é bem importante. Então, qualquer dúvida é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp. Um grande abraço a todos vocês. Semana que vem nós teremos live novamente, né? Então, aqui sempre rezando para que você tenha muita saúde, para que toda a sua família seja abençoada, né? Desejando assim que a humanidade desperte mesmo para cuidar da natureza, para que a humanidade desperte para se conectar com a natureza. E rezando e desejando que todos os corações encontrem sua paz interior, né, que todos os corações possam se curar das suas feridas do passado, que todos os corações possam realmente sentir amor, alegria, paz, harmonia, felicidade. Rezando pelas relações entre as pessoas, que todas as relações sejam curadas e guiadas pelo amor, pela luz, pela paz. Que haja dentro das famílias paz, harmonia, alegria. E que haja harmonia e amor e paz entre as famílias,
e que haja paz e harmonia entre todos os povos, de todas as raças e de todos os planetas. Então, desejando o melhor para você, para sua família e para a humanidade. Qualquer dúvida sobre o tratamento natural à distância que eu faço, é só me passar mensagem no WhatsApp. Um grande abraço, tchau, tchau, e até a próxima live, pessoal. Grande beijo, um grande abraço a todos. Até a próxima.